Olá, eu sou Cléber Soares, secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura. Eu queria trazer aqui algumas reflexões e bater um papo nesse momento peculiar, né, sobre quais são os principais drives que vão pautar o agronegócio brasileiro, o agronegócio tropical, né? Por que não falarmos de agronegócio tropical? Na visão do futuro dos sistemas agroalimentares. Não dá para nós falarmos de futuro, não dá para nós falarmos de sistemas alimentares, ou melhor dizendo, sistema agroalimentar, se nós não traçarmos aqui e não fazermos alguma reflexão sobre a evolução do agronegócio brasileiro e, claro, né, sobre quais são os grandes drivers que vão pautar esse futuro. Pois bem, eu queria fazer minha abordagem em cima de duas perspectivas, né? A primeira perspectiva, um pouco aí do olhar sobre a evolução da agricultura brasileira, né? Muito brevemente, e gastarmos aqui mais tempo nesse bate-papo, né? Sobre a perspectiva de futuro e inovação do agronegócio brasileiro em cima dos principais drivers que nós estamos olhando aí, né? Sobre a lógica de inovação, tanto adicionando, quanto agregando, quanto capturando valor. Bom, se nós voltarmos ao horizonte aí de cerca de 40, 50 anos atrás, né, a agricultura brasileira, aliás, melhor dizendo, né, a sociedade brasileira como um todo, vivia num momento em que o Brasil praticamente importava, né, quase todos os principais alimentos que nós consumíamos, né? No meados dos anos 60 até meados dos anos 70, né, nós importávamos praticamente 70% a 80% de muitos dos produtos agrícolas que nós consumíamos, né? Eu recordo muito bem, não me canso de trazer o exemplo, e olha que eu não tenho tanta idade assim, né? Que quando eu era criança, né, comer frango no Brasil, né, um dos dois estava doente, né? Ou nós, como paciente, estávamos doentes, frango era objeto de uma canja, né? Eu recordo muito bem disso, ou o frango estava meio cambaleando, ou o animal mais zerado, e aí minha mãe colocava eu e meu irmão para correr no fundo de quintal para pegar o frango para fazer uma canja ou fazer o almoço, né, de domingo, o almoço feriado, o almoço final de semana. E eu peguei esse exemplo, trago aqui esse exemplo para nós refletirmos, né, sobre a evolução da agricultura brasileira, a perspectiva de futuro, em cima da cadeia da carne de frango, porque hoje, aliás, hoje não, já desde o meados dos anos 90, né, comer frango no Brasil é um exemplo concreto do quão evoluímos em termos de agricultura, a agricultura que leia-se lato sensu, a pecuária está incluída entre elas, né, ao ponto de hoje o Brasil ser um dos maiores produtores, maiores exportadores de carne de frango do mundo, né? Então, esse exemplo concreto da evolução da nossa agricultura, da nossa pecuária e dos outros cultivos agrícolas, né, que não são só alimentos, né, a exemplo de outros cultivos agrícolas, como o caso de fibras e bioenergia, né? Quem diria que nos anos 70, nos anos 80, mesmo no início dos anos 90, nós estaríamos falando no dia de hoje, né, de produção de bioenergia, né, produção de etanol de forma massiva, produção de fibra. O Brasil é um dos maiores produtores de fibra. Então, isso mostra a importância de ter se investido ao longo de pelo menos 10, 20 anos, né, maciçamente em ciência e tecnologia, e a ciência ter pautado, né, a evolução da agricultura brasileira. Bom, feito esse recorte, para nós passarmos para a segunda etapa aqui, que é a etapa principal do nosso bate-papo, eu queria fazer a primeira reflexão, que é o pano de fundo que nós temos usado aqui na área de inovação do Ministério da Agricultura para poder pautar e selecionar os principais drivers de inovação do agronegócio brasileiro. E a reflexão que eu uso como pano de fundo são dois cenários. No cenário externo, o fato de que, invariavelmente, né, desde que o homem é homem no sentido da espécie Homo sapiens, nós do setor agropecuário sempre estamos buscando e lidando, quebrar com a paradigma famosa de Thomas Malthus, né, onde ele previa que a população humana no planeta cresceria em progressões geométricas e a produção de alimentos cresceria em projeções aritméticas, né? É claro e evidente que as ciências agropecuárias no mundo inteiro contribuíram para nós diminuirmos esse gap da distância entre o crescimento da população e o crescimento e oferta de alimentos.
Mas, por mais que nós tenhamos evoluído, né, nós temos que fazer uma reflexão realista e olhar para os horizontes tanto próximos, né, nos próximos dias, nos próximos anos, como também no horizonte de longo prazo, e vermos que, até os dias atuais, nós temos problema de insegurança alimentar no planeta, né? Eu quero voltar nesse ponto de segurança alimentar mais adiante, quando nós falarmos de alguns drives. E, por outro lado, nós temos que ter a plena consciência de que, invariavelmente, a população no globo vai seguir crescendo. E quando há um aumento da população, consequentemente, há um aumento das demandas dos principais elementos que movem uma população, move uma comunidade ou mesmo a humanidade como um todo. O que eu quero dizer com isso há uma projeção muito bem conhecida por todos nós, de que até o horizonte de 2050 nós teremos no mundo algo em torno de 9 bilhões de pessoas na superfície da Terra. Ora, se há um crescimento populacional, consequentemente também há um crescimento da demanda por alimento, da demanda por água, da demanda por energia, né, e da demanda de outros ativos associados, né, e derivados do agronegócio como um todo. Até porque o agro não provê só alimento, o agro provê fibra, provê bioenergia, provê outros elementos essenciais no dia a dia da sociedade como um todo. Agora, fazendo um recorte e um olhar no contexto, né, e no cenário interno, nós temos uma situação, né, de desafio que é refletirmos sobre qual o papel do Brasil, né, em suprir esse déficit, essa carência e essa insegurança alimentar do planeta, e, ao mesmo tempo, como produzir e aumentar a produção e, claro, a produtividade do agronegócio brasileiro, de todas as suas culturas agrícolas, sem necessariamente nós aumentarmos, até porque não é preciso, né, a área agrícola do Brasil, e, por que não dizer, não é necessário e não precisa nós ampliarmos a área agrícola do planeta. Pois bem, para nós conseguirmos superar esses desafios e termos sucesso, né, com isso, é inequívoca a necessidade de se investir e selecionar grandes drivers inovadores que vão promover esses avanços. E outro pano de fundo que é importante nós termos em mente até meados dos anos 70, né, os fatores que explicavam o crescimento de produtividade e, consequentemente, de produção no agronegócio brasileiro era pautado essencialmente por dois fatores, né? O fator terra, ou seja, é necessário ter grandes áreas, grandes volumes de terra para poder ter incremento de produção e um pouco de produtividade, e o fator trabalho. O trabalho seja tanto horas máquinas quanto horas homens, ou seja, é necessário muita força de trabalho para poder ter incremento de produtividade. Esses dois fatores por si, até o final dos anos 90, explicavam praticamente 70%, 70% a 75% do incremento de produtividade, da força de produtividade do agronegócio brasileiro. E menos de 25% era dado pelo fator tecnologia e pelo fator inovação. O que aconteceu na virada do século, né, a partir do início dos anos 2000? Aconteceu exatamente o oposto, né? Hoje, nos dias atuais, mais de 80% dos fatores que explicam o incremento de produtividade e de produção do agronegócio brasileiro estão pautados em cima de tecnologia e inovação. E menos de 25% estão pautados em cima de fatores associados a volume de terra, a força de trabalho e capacidade de trabalho. Pois bem, o que eu quero dizer com isso esses contextos internacionais e globais e o contexto local, a nível Brasil, né, nós precisamos olhar eles com muita atenção para poder fazermos formulações estratégicas na visão de futuro dos sistemas agroalimentares. Dito isso, entrando na segunda grande reflexão, que é o tema principal aqui, nós estamos fazendo porque essa é uma modelagem que nós temos que fazer continuamente, né, tem que ser evolutiva, ela tem que ser autoajustável, né, de olhar aqui sob a liderança do Ministério da Agricultura, da nossa ministra Elisa Cristina, olhar quais são os grandes drives que vão mover o agronegócio brasileiro em cima de uma lógica de inovação. Né? E por que inovação? E para que inovação? É importante falar, quando nós falamos de drive de inovação, é importante nós termos em mente de que inovação, na nossa perspectiva, é a capacidade, né, que nós precisamos ter de adicionar, agregar ou capturar valor sobre um ativo que seja usado, consumido, percebido, né, ou
ofertado para a sociedade como um todo. E por que eu falo sociedade como um todo? Pelo simples fato de que o agronegócio não está vinculado apenas ao produtor rural, apenas ao setor agroindustrial, apenas ao setor distribuidor ou da linha, digamos assim, mestra de uma cadeia produtiva agropecuária. Né? Cada vez mais o agro vai estar e precisa estar conectado com o cidadão comum, com o cidadão urbano e a sociedade como um todo. Então, partindo desse princípio e desses pontos que eu coloquei aqui como pano de fundo, eu queria trazer aqui, nesse segundo momento da nossa reflexão, os 5 drives que nós estamos usando para pautar e alavancar, por meio da inovação, o agronegócio brasileiro. Quais são eles? Sustentabilidade é um dos drives chaves. O segundo tem a ver com bioeconomia. O terceiro drive tem a ver com digital, numa lógica da transformação digital. O quarto, com inovação aberta. E o quinto drive tem a ver com food tech, principalmente nesse olhar de futuro de sistemas agroalimentares. Tá? Bom, em relação ao primeiro ponto, né, o primeiro drive de inovação para o agronegócio brasileiro, sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema, né, que está no topo da agenda de toda nação, de toda corporação, e tem que estar na agenda de todo cidadão. Né? Quando nós falamos de sustentabilidade, é importante nós termos em mente, né, para um escopo, para um olhar mais amplo da sustentabilidade. É claro que é muito bem conhecido, né, o tripé básico da sustentabilidade, tanto do componente social, quanto ambiental, quanto econômico, mas aqui eu quero trazer para reflexão com vocês a lógica principalmente do componente da sustentabilidade ambiental e conectada com o agro. Tá? Quando nós falamos de sustentabilidade nessa visão, nessa perspectiva, é importante nós termos em mente quais são as grandes moedas, os grandes indicadores, as principais formas de capturar valor sobre o elemento de sustentabilidade. A principal delas chama-se carbono. Carbono é e será, por um bom tempo, de agora em diante, especialmente pelo fato de ter sido a grande discussão recém acontecida, né, na COP26 em Glasgow, carbono vai ser a grande moeda e, inclusive, uma grande barreira não tarifária associada a todos os setores econômicos, como também no agronegócio brasileiro. Quando nós falamos em carbono, é importante nós termos em mente que o carbono, destaque que ele seja a molécula, ou melhor dizendo, o elemento essencial para a vida, né, porque é o elemento que compõe a estrutura de qualquer matéria. No agronegócio, o carbono, nós temos que ter uma clareza de olhar para essa molécula, independente da sua composição, em 3 perspectivas. Né? A perspectiva do agro, de certa forma, como responsável, né, pelos processos de emissões de gás de efeito estufa, sim, porque nós sabemos que no processo de produção agropecuária, né, existe, né, uma certa carbonização. O olhar do agro também como ou melhor dizendo, a atividade que é mais afetada pelas emissões de gás de efeito estufa e pelas alterações climáticas, sim, né, mais afetada pelo fato de qualquer alteração climática, qualquer alteração de dinâmica, principalmente dos eventos extremos, impacta diretamente o agronegócio, não só do Brasil, do mundo inteiro. E o terceiro olhar é o olhar do agronegócio como solução para o problema. Pois bem, nesse olhar da perspectiva do agro como solução do problema de descarbonização, é importante nós lembrarmos o seguinte: existem muito poucas atividades, para não dizer essencialmente 2 grandes atividades naturais do planeta que fazem descarbonização ativa. A primeira delas está associada, né, à capacidade de algas marinhas de promover, né, a ciclagem de carbono. E a segunda delas é exatamente o que o agronegócio faz, né, o agro como um todo, que são os processos de fotossíntese. Ou seja, dentro do processo de fotossíntese, nos processos fotossintéticos, existem 2 formas naturais que ocorrem naturalmente no planeta, que são as reservas florestais, onde as florestas mitigam na emissão de gases de efeito estufa, capturam carbono, estocam esse carbono no solo, e a segunda é por meio do desenvolvimento dos cultivos, ou seja, por meio da agricultura. Aliás, a agricultura é uma forma extremamente eficiente, muitas vezes até mais eficiente na dinâmica de ciclagem de carbono, na dinâmica de captura, a mitigação e estocagem de carbono no solo, do que, inclusive, atividades naturais, como é o caso de floresta. Então, o que eu quero dizer com isso é,
a descarbonização ativa tem uma ligação, uma conexão direta com a agricultura. Tanto é que nós acabamos de pautar aí a agenda para o próximo decênio, né, de 2021 até 2030, do novo Plano Nacional de Agricultura de Baixo Carbono Brasileira, o nosso famoso Plano ABC, onde nós saltamos, né, e vamos adicionar nada mais, nada menos de 72 milhões de hectares e desses sistemas descarbonizantes, utilizando aí práticas como plantio direto, como sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, como recuperação de pastagens, como sistemas de irrigação inteligente, como terminação intensiva, uso de bioinsumos, dentre outras tecnologias. Para vocês terem ideia da dimensão do que eu estou falando, né, quando me refiro a 72 milhões de hectares desses sistemas descarbonizantes no horizonte de 10 anos, isso significa dizer o equivalente a mais de 2 vezes o território total da Alemanha. Repito, 72 milhões de hectares de sistemas descarbonizantes em termos de área representa mais de 2 vezes o território da Alemanha. E, nesse horizonte de tempo de 10 anos, de 2021 até 2030, a nossa projeção é o Brasil mitigar exatamente 1,1 gigatons de CO2 equivalente. Isso significa, gente, 1,1, ou melhor dizendo, 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de CO2 equivalente mitigado. Isso representa o maior plano nacional de mitigação de gás de efeito estufa, de contribuição para a redução do aquecimento global de qualquer país desse planeta. Agora, vamos fazer uma reflexão, né? O que nós temos, além dessas contribuições, né, para a sociedade, para o planeta, para a própria agricultura, o que nós podemos tirar a mais nesse olhar de futuros sistemas agroalimentares, né, na agenda de sustentabilidade, e aqui eu queria fazer o recorte, até para não ser exaustivo, apenas na agenda de carbono. O que nós precisamos olhar urgentemente é os sistemas agroalimentares de futuro, além de serem descarbonizantes, eles têm que agregar e capturar valor para a sociedade como um todo, né? Ou seja, ao fazermos uns sistemas como integração lavoura, pecuária, floresta, né, é possível, daquele sistema de produção, nós produzimos, por exemplo, um alimento, né, seja ele um leite, seja ele a carne, seja ele uma soja, seja ele uma fruta, seja ele uma hortaliça, né, ou seja lá uma fibra ou qualquer outro produto agrícola, é possível nós entregarmos para a sociedade um produto que foi originário do sistema de produção descarbonizante e, por que não, de baixo carbono ou carbono neutro. É disso que nós estamos falando. É esse futuro, na perspectiva de sustentabilidade, que os sistemas agroalimentares têm que entregar não só para o seu cliente direto, mas principalmente para toda a sociedade, né? A sociedade como um todo. Se a sociedade não perceber valor em termos de sustentabilidade nos produtos que ela consome, esqueça. Nós temos que usar o princípio, infelizmente, da velha regra de ouro. Quem tem o ouro faz a regra. E aí o cidadão, né, vai consumir o produto de quem ofertar esse valor adicionado, esse valor agregado para ele. Então, repetindo, na perspectiva de sustentabilidade, né, e sua conexão com futuros sistemas agroalimentares ou alimentares, o que eu quero dizer, em síntese, é os futuros sistemas agroalimentares têm que ser necessariamente sustentáveis na lógica de descarbonizante e, preferencialmente, provendo produtos, processos e serviços de baixo carbono e carbono neutro. Ok? Bom, segunda perspectiva, né? Melhor dizendo, segundo drive. O segundo drive tem a ver com bioeconomia. É urgente, premente, o Brasil e o mundo tropical olhar para a agenda da bioeconomia voltada para a agricultura e para os sistemas agroalimentares. O que eu quero dizer com isso e aqui eu quero trazer duas reflexões, né, ou duas camadas de reflexões sobre o componente da bioeconomia. O primeiro são os recursos genéticos naturais, né? E aqui o recorte, o pano de fundo que eu costumo usar, e nós estamos formulando aqui e suportando as nossas diretrizes no componente da bioeconomia, é olhar para a oportunidade que os recursos genéticos naturais que nós temos no Brasil e nos países de clima tropical têm de potencial para ser explorado. Em números reais, é importante que compartilhar com vocês a seguinte análise, né? Nós temos no mundo mapeado algo em torno de 8,5 a 9 milhões de espécies vegetais que têm algum potencial de serem comestíveis.
Dessas quase 9 milhões de espécies, né, praticamente 20% delas estão no território brasileiro. Ou seja, o Brasil detém praticamente 20% da biodiversidade do planeta. Mas, embora nós estejamos aí sentados em berço esplêndido, né, nessa mega biodiversidade, saibam que 9 espécies vegetais, repito, apenas 9 espécies vegetais mapeados no mundo e em cultivo suportam a alimentação de 70% da população do planeta Terra. Repito, 9 espécies vegetais suportam 70% da alimentação do planeta Terra. Tá? Essas espécies estão associadas a espécies como arroz, como soja, como milho, como batata, beterraba e algumas outras espécies. O X da questão é, dessas 9 espécies vegetais que suportam 70% da alimentação do globo, nenhuma delas tem centro de origem no Brasil. Em contrapartida, o Brasil tem 20% da biodiversidade do planeta. Ora, numa análise relativamente simples aqui, olha o tamanho da oportunidade que nós temos no Brasil de desenvolver sistemas agroalimentares com o olhar da exploração sustentável da nossa biodiversidade. É claro e evidente que o Brasil, os nossos agricultores, os players, os atores-chave de várias cadeias produtivas do agronegócio já estão com esse olhar, mas nós precisamos intensificar. Nós precisamos trazer a agenda da bioeconomia para o futuro dos sistemas agroalimentares já, urgente, agregando valor, desenvolvendo novos produtos, entregando isso para a sociedade. Exemplos concretos, vide o nosso cacau. O cacau é um fruto, é uma planta natural da região amazônica. Vide o exemplo do guaraná, da borracha natural, o exemplo do açaí. O mundo não consome mais açaí porque nós não conseguimos produzir o suficiente para abastecer o mundo. Do café, embora o café tenha sido introduzido no Brasil, mas dada a diversidade dos nossos biomas, nós temos uma oportunidade imensa de olhar para essa agenda da bioeconomia em cima de recursos naturais, de recursos genéticos, para desenvolver, quem sabe, uma nova agricultura sustentável ou sistemas agroalimentares realmente sustentáveis em cima da exploração da biodiversidade do planeta. Essa é a primeira camada para o drive de bioeconomia. A segunda camada, que eu queria compartilhar aqui para nós refletirmos, é o olhar dos insumos do sistema de produção agropecuários como um todo. Percebam que não é só no Brasil, não é só no mundo tropical, no mundo inteiro, o que tem acontecido com os custos de produção dos agricultores, dos pecuaristas, inclusive dos produtores de pescado, de florestas cultivadas e outros sistemas cultivados. Progressivamente, o custo de produção tem aumentado e muito, e as margens do produtor têm diminuído progressivamente. E é claro que isso decorre muito por conta do incremento progressivo do aumento dos insumos. E percebam que a grande maioria do sistema de produção no mundo inteiro, isso não é exclusividade do Brasil, está pautada em cima de uma agenda de insumos essencialmente de base de química fina. Nada contra os insumos de química fina, muito pelo contrário, são importantes, são atuais, são contemporâneos, estão aí segurando e suportando a agricultura brasileira, tropical e subtropical, mas nós temos uma oportunidade de desenvolver um novo paradigma, uma nova agenda, não só para poder reduzir os custos de produção, como também aumentar a renda do nosso produtor e explorar de forma natural a nossa biodiversidade. O que eu quero dizer com isso é, nós estamos atuando fortemente com a visão de futuros sistemas agroalimentares numa agenda de bioinsumos, de ativos ou insumos de base biológica. E foi exatamente por isso que nós lançamos, em maio do ano passado, o Programa Nacional de Bioinsumos, que simplesmente está induzindo e fomentando o segmento de bioinsumos no Brasil de uma forma ao ponto de, do ano passado para esse, o setor de bioinsumos ter crescido no Brasil na ordem de 37% em um ano. É disso que eu estou falando. Redução de custo, aumento de renda, geração de novos empregos, geração de uma nova economia, movimentação do segmento como um todo, desde grandes e big companies do setor, passando por médias empresas, pequenas empresas, por startups, por alianças formadas por startups, por fundos de investimento, por associações, por cooperativas, numa visão de que nós, do setor, precisamos, mais uma vez, colocar a agenda de bioeconomia como um drive estratégico para entregar valor para a sociedade. A sociedade quer saber que ela precisa consumir
um alimento produzido em quantidade, em qualidade, e de que forma, em termos de sustentabilidade, de uso, da exploração dos recursos dos biomas, no nosso caso aqui do Brasil, né, que nós temos 6 biomas, ele foi produzido. Então, percebam que recursos genéticos e bioeconomia e bioinsumos são camadas, né, ou ações estratégicas para um drive estratégico para o futuro de sistemas agroalimentares chamado bioeconomia. Pois bem, o terceiro drive que eu queria abordar é o drive do digital, né? E aqui me permito fazer um recorte para além, o digital, uma visão de para além da agricultura de precisão, né? Para além da agricultura digital. Não dá mais para nós usarmos, inclusive, e adotarmos uma visão, né, digamos assim, de uma visão didática, né, ou cartesiana do agronegócio digital no modelo do agro 4.0, 5.0, 6.0, quer dizer, inclusive, não é necessário usar mais o termo agro 7.0. Por quê? Infelizmente, né, ou felizmente, depende do olhar, a pandemia da Covid-19 acelerou tanto o processo de digitalização do agronegócio, não é só no Brasil, no mundo inteiro, ao ponto de hoje que eu me refiro, em fevereiro desse ano, o último relatório de hábito de mídia do produtor rural produzido pela Associação Brasileira de Marketing Rural, revelou que no ano passado, no ano 2020, cerca de 68% dos produtores rurais brasileiros, independente do tamanho, da escala, do tipo de produto, né, possuem celulares. E destes 68%, 94% possuem smartphone. E a pergunta óbvia, né, que a gente se faz é, mas como assim? O produtor muitas vezes não tem dificuldade para sobreviver, né, tem uma agricultura de subsistência, uma agricultura extrativista, ele tem um celular, tem um smartphone? Tem sim. Tem, porque senão ele não consegue falar com a família, não consegue falar com o vizinho, não consegue agendar uma consulta, não consegue dialogar e vender o seu produto na feira, dentre outras e outras aplicações, né, que a transformação digital tem promovido no agronegócio no mundo e no Brasil, né? E quando nós falamos de transformação digital, é importante trazer aqui 3 camadas. A primeira, né, que é urgente, é a lógica de nós olharmos para a camada de infraestrutura, ou seja, o Brasil tem um déficit de infraestrutura para a transformação digital, chamada conectividade, que é muito grande, né? Nós mapeamos isso aqui e hoje nós sabemos que o espaço de conectividade, em termos de território do agronegócio brasileiro, não chega a 25%. Repito, o espaço agricultável no Brasil não tem 25% de conectividade ou de cobertura, independente se ela é 2, 3, 4G ou satélite ou qualquer outro modelo, né? E diante desse cenário, dessa situação, nós traçamos estratégia para poder superar esse desafio, né? Hoje nós sabemos, né, que são necessários, nós temos no espaço agrícola brasileiro pelo menos cerca de 5.000 conjuntos, né, ou pares, torres, antenas, para poder dobrarmos essa conectividade no campo, saltarmos aí de 25% para algo em torno de 50% no horizonte de 2 anos. E são necessários próximo de 15.000 conjuntos de pares, torres, antenas, para no horizonte de 4 anos nós chegarmos aí a ter uma cobertura do espaço agrícola brasileiro, repito, espaço agropecuário brasileiro, exclui cidades, exclui áreas de floresta, exclui áreas de reserva, com pelo menos 80% de conectividade. E exatamente esse movimento, né, nós estamos induzindo o setor, estamos com vários pilotos, não só de satélite para pequenos produtores, como também já estamos com pilotos de conectividade 5G no campo, 5G sim, até porque 5G veio para revolucionar os setores econômicos, o agronegócio não está para trás, hoje nós já temos aí vários pilotos funcionando no Brasil, né? E a introdução e a chegada do 5G no Brasil vai simplesmente revolucionar o agronegócio brasileiro. Nós estamos diante de um novo paradigma de transformação digital. Mas nós temos que ter a clareza de que conectividade não é tudo. Não adianta você ter conectividade se você não tem serviço, se você não tem plataforma, se você não tem estrutura, né? Se não tem oferta de ferramenta de soluções para o produtor rural ou para o usuário como PC. E aí vem a segunda camada estratégica, numa visão de sistemas alimentares de futuro, né, nesse drive de digital ou de digitalização, que chama-se visão de plataforma,
né? É necessário nós integrarmos sistemas, integrarmos plataformas, integrarmos softwares, se for o caso até integrarmos hardware, para poder o produtor ter a opção de escolher, né, e ter o que nós chamamos em digital de interoperabilidade das informações, dos dados, dos sistemas. Eles precisam conversar entre si. E, para isso, nós precisamos imprimir uma lógica de visão multiplataforma ou visão marketplace. Né? Não marketplace no sentido de transacionar a negócios, ou fazer venda, ou fazer compra, ou fazer empréstimo. Não, marketplace no sentido de múltiplas transações que podem ser feitas no espaço virtual. Né? E foi com esse propósito, né, que nós desenvolvemos o Observatório Nacional da Agropecuária Brasileira, né, que é uma multiplataforma, multifuncional, que integra mais de 200 grandes bases de dados, não só públicas, né, não só do Ministério da Agricultura, como também de outros ministérios, como do Banco Central. Hoje nós temos mais de 200 bases de dados integradas, onde ela oferta para o cidadão, e aqui não só o produtor, inclusive, um cidadão que tem a curiosidade de saber qual é a dinâmica de safra da produção agropecuária brasileira, informações em um único local. É disso que eu estou falando. E esse exemplo nós temos que usar também no setor privado. E a terceira camada da digitalização chama serviços, né, e agregação de valor. Né? Se nós não tivermos softwares, ferramentas que oferte valor para o produtor, que entregue valor para o produtor, que resolva o problema dele, que seja amigável, né, que seja de fácil uso, esqueça. Nós não estaremos promovendo a digitalização do agronegócio brasileiro. E nós não temos dúvida, a digitalização veio para ficar, o agronegócio tem evoluído, tem acompanhado rapidamente, como eu comentei, desde o pequeno produtor, passando pelo médio até pelo grande. Os modelos vão para além da agricultura de precisão. Né? Hoje nós temos no Brasil, né, propriedades rurais já em fase experimental, fazendo computação holográfica associada a gêmeo digital. Né? Esse é um modelo extremamente contemporâneo, né? Poucos países no mundo o usam, estão testando, e no Brasil já há pilotos de computação holográfica no campo. Né? E não adianta nós pensarmos que essas ferramentas, soluções, virá a longo prazo. Eu arrisco a dizer que no horizonte de, no máximo, 10 anos, nós estaremos vendo no Brasil, né, cases de ghost farm, ou seja, propriedades rurais sem nenhuma pessoa, né, trabalhando e operando de forma dinâmica. Né? No futuro muito breve, os sistemas agroalimentares também serão virtuais, também serão extremamente digitalizados. Então, essa é a perspectiva, esse é o drive de digital nessa visão de futuro dos sistemas agroalimentares. O quarto drive tem a ver com inovação aberta. Qual o princípio que nós estamos usando, né? E aqui eu estimulo e convido a todos para fazer essa reflexão. É o princípio do olhar, da necessidade de nós fortalecermos as nossas relações, fortalecermos a nossa matriz de parceria. Ou seja, o agronegócio e os sistemas agroalimentares irão crescer, se desenvolver e capturar valor em cima e a partir da experiência do aprendizado de outros setores econômicos. Né? Há coisas que, para nós do agronegócio, é extremamente difícil, extremamente complexa, para o setor de serviço, para o setor de indústria, para o setor de comércio, para o setor de aviônica, para o setor de telecomunicações, é trivial. E vice-versa. Né? Não pense que o nosso segmento é tão simples assim. Então, coisa que para eles é difícil, para nós é muito simples. Então, nós precisamos fortalecer essas relações, essa matriz de parceria, para poder dar um novo salto. E, para isso, nós estamos olhando para algumas camadas. Né? Uma delas é a necessidade de nós induzirmos e fomentarmos ecossistema de inovação, seja por meio de parques tecnológicos, seja por meio de hubs tecnológicos, seja por meio de polos tecnológicos. Mas vejam que no mundo atual, talvez não faça mais sentido, nós temos uma estrutura física de um parque, de um hub, de um polo, né? As pessoas estão trabalhando cada vez mais virtualizadas, os negócios estão acontecendo, as soluções estão acontecendo. Então, fortalecer essa lógica da matriz de parceria a partir de um olhar, de um drive de inovação aberta é essencial. O segundo ponto precisamos induzir cada vez mais o movimento das agritechs, ou seja, das startups do agronegócio brasileiro. E aqui, fazendo uma conexão com um dos drives, que é o drive da bioeconomia, com bioinsumos, né, o movimento de startups surgindo no segmento de bioinsumos no Brasil é surpreendente. Entre 2020 e 2021, já nasceram mais de 50 startups, né, atuando no segmento de bioinsumos no Brasil. Né? E por que não sonhar, né, mas sendo realista, tendo o pé no chão, e visualizar, quem sabe, no horizonte de tempo curto, nós temos startups brasileiras aí calcando o espaço de unicórnio. Hoje nós já temos algumas, né, não estou fazendo propaganda, longe disso, mas vídeo exemplo da Fazenda Futuro, que começou pequeno e hoje já é um unicórnio.
né? Vídeo exemplo da Gira Soluções de fintechs para o agronegócio, começou pequena, né? Foi comprada a preço de diamante pelo Grupo Santander e hoje, né, está beirando aí para ser um dos próximos unicórnios brasileiros, dentre outras e outras, né, startups que estão nesse movimento pleno. Ou seja, inovação aberta tem que ser um drive, né, que vai alavancar o futuro dos sistemas agroalimentares. Ou melhor dizendo, sistemas alimentares sem inovação aberta, sem esse movimento de agritech, sem esse movimento de hubs, sem o movimento de fortalecer alianças com o sistema de inovação, está arruinado. Tem que acontecer. E, para encerrar, né, o quinto drive que eu queria trazer, que aí tem uma ligação direta com a temática aqui, né, que essa provocação e o olhar para o futuro dos sistemas agroalimentares, chama-se Foodtech. Né? Por que Foodtech? Eu queria trazer, para justificar e para refletir, uma seguinte reflexão. Tá? O agronegócio no mundo, especialmente o agronegócio brasileiro, no mundo tropical, nos grandes produtores e exportadores de alimentos, está pautado essencialmente no modelo de comoditização. Isso é importante, não temos dúvida. A comoditização da agricultura brasileira suporta a economia brasileira, vai ser e continuar sendo importante por muito tempo, mas, destaque de tudo isso, nós temos que olhar para essa lógica da inovação, adicionando valor, capturando valor, né, agregando valor, principalmente aos sistemas agroalimentares. Né? E como vai acontecer, e já está acontecendo esse movimento? Por meio de agendas como novos ingredientes, né? Vide aí a agenda dos alimentos plant-based. Não é à toa que nós estamos vendo o movimento de todos os grandes frigoríficos, as grandes companhias de carne, né, de proteína de origem animal do mundo estão entrando fortemente na agenda de alimentos plant-based. Né? Vejam o movimento de alimentos cultivados, né, ou cultivo de célula animal para gerar a carne, como é chamado no popular, carne de laboratório. Veja o movimento de fermentação de precisão, o movimento, né, que já está acontecendo fortemente de agricultura vertical, de agricultura urbana, de agricultura pink farm, né, que é esse modelo de produção em escala, né, sobre ambiente fechado. Né, o movimento e a inovação por meio de embalagens inteligentes, é disso que nós estamos falando. E para não ser exaustivo, né, e trazer uma reflexão realista, né, de um exemplo de um produto, de uma cadeia, de um sistema agroalimentar, né, que está no dia a dia da sociedade brasileira e no mundo contemporâneo, vejam a cadeia do café e o produto café. Há 12 anos atrás, mais ou menos 12 anos atrás, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. Há cerca de 10 anos atrás, nos tornamos o maior exportador de café do mundo. Há mais ou menos 3 anos atrás, nos tornamos o maior produtor de café arábica do mundo e há 2 anos e meio, o maior exportador de café arábica do mundo. Infelizmente, até os dias atuais, pelo menos até o dia de hoje, o Brasil importa cápsula. Como se agrega valor? Aliás, melhor dizendo, quem agrega valor, quem captura valor, quem adiciona valor sobre o café brasileiro, não somos nós. Em grande escala, não somos nós. É disso que eu estou falando. O futuro dos sistemas agroalimentares, na lógica do Drive Food Tech, tem que pautar um modelo de adição, agregação e captura de valor. Além de ser a fazenda do mundo, nós temos tudo para imprimir um modelo de sermos o supermercado do mundo. Né? O grande marketplace do mundo, quando nós falamos de sistemas agroalimentares, quando nós falamos de produção em quantidade, qualidade, né, e de percepção pela sociedade de alimentos, de fibra, de bioenergia. São essas reflexões que eu queria fazer com vocês, me coloco à disposição e vamos em frente. Muito obrigado.